queridos amigos e irmãos. Continuando a nossa reflexão sobre a paróquia, a nova paróquia Comunidade de Comunidades, nós olhamos para Jesus. Ele é a referência. Esta comunidade, família, tem Ele como bom pastor. Com bondade e ternura, Jesus acolhia o povo, sobretudo os pobres, e o seu agir revelava e revela ainda hoje um novo jeito de cuidar das pessoas, este jeito que deve existir também nas nossas comunidades hoje. Jesus recupera a dimensão caseira da fé. O ambiente da casa exerce um papel central na atividade de Jesus. Não se trata só da casa de tijolos, nem só da família, mas sobretudo da comunidade. Durante os 3 anos em que andou pela Galileia, ele visitou as pessoas. Entrou na casa de Pedro, de Mateus, de Zaqueu, entre outros. O povo procurava Jesus na sua casa. Quando ia a Jerusalém, Jesus parava em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro. E ao enviar os discípulos, deu-lhes a missão de entrar nas casas do povo e levar a paz. Jesus, como vemos no Evangelho, transmite a Boa Nova nas sinagogas aos sábados. Depois, em reuniões informais na casa de amigos, andando pelo caminho com os discípulos e até sentado num barco, como foi no barco de Simão Pedro. Jesus vai ao encontro das pessoas, estabelecendo com elas uma relação direta através da prática do acolhimento. E Jesus assim vai propondo um caminho de vida e diz aos ouvintes: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Como podemos ver no Evangelho, Jesus tem um cuidado especial para com os doentes. A doença era considerada um castigo divino. Por isso, os doentes eram afastados do convívio social, vivendo de esmola. Jesus tem um novo olhar para eles. Toca-os para curá-los, tanto da lepra como da exclusão. E Jesus assumiu conscientemente uma marginalização social por ter tocado o leproso, a ponto de já não poder entrar nas cidades. Jesus anuncia o reino para todos, não exclui ninguém, oferece um lugar aos que não tinham lugar na convivência humana. Recebe como irmão e irmã os que a religião e a sociedade desprezavam e excluíam: prostitutas e pecadores, pagãos e samaritanos, leprosos e possessos, mulheres, crianças e doentes, publicanos e soldados e muitos pobres. Jesus supera as barreiras de sexo, de religião, de etnia e de classe. Ele não se fecha dentro da sua própria cultura, mas sabe reconhecer as coisas boas que existem em todas as pessoas. Como nos fala o Evangelho, o ensinamento dele é um ensinamento novo. Jesus começou a andar por todos os povoados da Galileia, anunciando ao povo o reino de Deus. Jesus ensinava e o povo gostava de ouvi-lo, ficava admirado. A pregação de Jesus era muito ligada ao cotidiano das pessoas. As parábolas mostram que ele tinha uma capacidade muito grande de comparar as coisas de Deus com as coisas mais simples da vida. Lembram o sal,
a luz, as sementes, as crianças, os passarinhos. Assim, ele se mostrava conhecedor da vida do povo e, assim, anunciava Deus presente na vida do povo e anunciava o seu reino. Seu modo de ensinar era interativo. Ele levava as pessoas a participarem da descoberta da verdade. A parábola mudava o olhar, fazia da pessoa uma observadora da realidade, tornava a realidade transparente. Por isso, o povo percebeu um ensinamento novo e com autoridade. Jesus falava de Deus a partir da sua experiência de Deus e a partir da sua experiência com a vida do povo. Ele mesmo, com gestos e palavras, transmitia um ensinamento novo. Sua própria vida era o testemunho eloquente do que ensinava. O reino de Deus, demonstrado na pregação, nos milagres e na comunhão com os pobres, os doentes e os pecadores, provocou resistências no caminho de Jesus. E assim o Filho do Homem, como ele mesmo diz, deve sofrer muito e ser rejeitado. A sua paixão e a sua morte são, portanto, a paixão e a morte do Messias de Deus. O conflito entre Jesus e a concepção da lei daquele tempo permitiu compreender o motivo pelo qual ele foi repudiado pela lei do seu povo como um blasfemo. E o conflito com os romanos torna compreensível o motivo pelo qual ele foi crucificado como um subversivo. Na hora da crucificação, os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Aos olhos dos discípulos que seguiram Jesus até Jerusalém, aquela morte significava o fim de tudo. Naquele momento do Gólgota, a pequena comunidade estava dispersa. Na manhã de Páscoa, a comunidade dos discípulos fez a experiência do encontro com Jesus ressuscitado. Os discípulos deveriam reconhecer que o crucificado ressuscitou dos mortos numa nova condição, agora glorificado como Filho de Deus com dignidade divina. O ressuscitado confere, no primeiro dia da semana, aos discípulos o dom da paz. Ele os envia soprando sobre eles o Espírito Santo para o perdão dos pecados. A nova comunidade, reunida pelo crucificado ressuscitado, é a expressão e o anúncio de uma nova e eterna aliança selada na nova Páscoa. Ela promove o perdão dos pecados para reconciliar o mundo com Cristo e expandir a mensagem da Boa Nova a toda a humanidade. Na Páscoa de Jesus, a morte foi vencida. O Cristo ressuscitou como o primeiro dentre os mortos. Todos aqueles que nele crer não morrerá, mas terá a vida eterna. Os cristãos serão, pois, missionários da vida plena e da salvação que Cristo realizou na cruz. Ela suscita a fé em Cristo para que todos tenham vida em seu nome. E depois da Páscoa ou Pentecostes, o novo povo de Deus. Após a ressurreição, Jesus Cristo transmite aos apóstolos a promessa do Pai, o Espírito Santo, para que sejam revestidos do seu poder celeste e se tornem as testemunhas universais do Evangelho. O poder do Espírito Santo, recebido no dia de Pentecostes, concede diversos carismas que acompanham o verdadeiro anúncio evangélico. O mesmo Espírito
guia as decisões fundamentais da Igreja para ser uma comunidade evangelizadora. A admissão dos pagãos abre a porta para todos os povos. São superados os obstáculos da lei mosaica e agora é necessário evangelizar o mundo pagão. Os apóstolos, depois do Pentecostes, criaram comunidades nas quais a essência de cada cristão se define como filiação divina. Esta se dá no Espírito Santo pela relação entre a fé e o batismo. É o Espírito quem realiza nos corações a condição para que alguém se torne seguidor de Jesus Cristo, Filho de Deus e membro da comunidade cristã. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito são filhos de Deus que realizam no cotidiano sua dignidade divina. A vida cristã consiste em acolher e em obedecer de forma livre e consciente a um projeto de vida. Essa é a graça divina criada no coração vivificado pelo Espírito. O comportamento filial do cristão é fruto do Espírito. A comunidade cristã é a testemunha de Cristo até os confins da terra. É a partir das comunidades do Novo Testamento que podemos aurir a perspectiva comunitária fundamental para nós hoje repensar qualquer comunidade eclesial ao longo da história da Igreja. Que nós possamos sempre olhar lá para o começo, para Jesus, para a primeira comunidade que ele fundou, para podermos ter inspiração de como hoje nós devemos fazer acontecer esta conversão pastoral para uma nova paróquia, comunidade de comunidades. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.